Meu corpo apagou em segundos, mas acordei fora dele sobre um campo de flores gigantes. Elas falavam comigo sem boca, e ao fundo, uma luz me chamava pelo nome. A música tocava alto. Risadas ecoavam pela casa. Eu tinha apenas 17 anos e me sentia pequeno naquele ambiente cheio de homens mais velhos, bebidas fortes e uma energia estranha que não conseguia nomear. Eu havia tomado alguns medicamentos mais cedo, nem lembro quais, e agora estava bebendo como se fosse adulto. Tudo parecia em câmera lenta, até que de repente, tudo apagou. Não houve aviso, nenhuma queda, nenhuma dor, apenas silêncio. E então, o escuro, um escuro profundo, espesso, sem contornos. Mas não era assustador. Era como estar envolvido em um véu, flutuando numa escuridão viva, atravessada por um som grave e contínuo que parecia vir de todos os lados. Não sabia se meu corpo ainda existia. Eu apenas me movia, rápido, como se estivesse sendo puxado por algo invisível. E foi aí que eu percebi. Eu não estava mais ali. À frente, uma luz surgiu. Fraca, distante, mas impossível de ignorar. E à medida que me aproximava, percebi que não estava passando por um túnel. Estava sobrevoando um campo de flores, mas não flores comuns. Eram gigantes. Algumas pareciam ter 10, 12 metros de altura. Suas cores vibravam como se tivessem vida própria, e mesmo sem boca, elas falavam comigo, não com palavras, com presença, com significado. Senti que estava em casa, como se aquele lugar me conhecesse e eu também o conhecesse, mesmo sem nunca tê-lo visto. Era como lembrar de um sonho antigo que sempre esteve em mim, e à frente, algo mais brilhava, uma presença. Não tinha forma definida, mas parecia um corpo feito de luz, e eu sabia, sem dúvida alguma, que aquela luz me conhecia. Foi quando tudo mudou. A luz não me falou. Ela me atravessou com conhecimento. Não eram frases nem símbolos. Era entendimento direto, como se eu já soubesse tudo antes mesmo de pensar. E uma verdade explodiu dentro de mim. Tudo que sempre quis saber, poderia saber agora. Cada dúvida, cada angústia, cada porquê. E então eu perguntei: por que estou aqui? Qual o sentido disso tudo? E a resposta não veio como uma explicação. Veio como amor. Mas não um amor humano, condicional, limitado. Era um amor total, infinito, que me preenchia e me dissolvia ao mesmo tempo. Eu era esse amor, e nele entendi que não estava separado de nada. Eu era parte do todo. Mas minha alma queria mais. Perguntei: há outros como nós? Outras vidas, outros mundos? E então fui lançado. Não andei, não corri. Fui levado em uma velocidade que não existe linguagem na Terra para descrever. Cruzei o cosmos. Vi civilizações à distância, algumas antigas, outras além da nossa compreensão. Mas não havia medo, apenas reverência, até que tudo escureceu. Flutuando de novo no escuro, algo girava à minha frente, uma espécie de tábua luminosa. E quando ela parou, uma coisa inacreditável aconteceu. Eu vi a história da humanidade inteira, desde o início, desde antes do tempo. Eu vi, em milissegundos, absorvi tudo. A criação, as escolhas, os ciclos, os erros, os aprendizados. E eu entendi. Entendi o papel de cada alma. Entendi que tudo está conectado, que nenhum fio se perde no tecido da existência. E aí, um medo silencioso se instalou. Será que eles iam me mandar de volta? O medo que começou como um sussurro logo virou certeza. Eu teria que voltar. Aquele mundo de amor infinito, conhecimento puro e paz profunda, estava se desfazendo diante dos meus olhos. E eu não queria. Eu me recusei. Lá no fundo da minha consciência, gritei sem palavras: não me mandem de volta, por favor. Mas a resposta veio. Não foi uma negação dura nem uma ordem. Foi um sentimento. Uma comunicação direta que dizia: você precisa voltar. Ainda há algo que precisa fazer. E mesmo assim, meu espírito se agarrou àquele espaço com tudo o que tinha. Eu não queria largar. Pela primeira vez na minha existência, eu me sentia completo. Eu queria ficar. Foi nesse momento que aconteceu algo que palavras nunca vão explicar por completo. O escuro ao meu redor começou a se transformar. Pontos de luz surgiram. Primeiro tímidos, depois incontáveis. Milhares de seres luminosos começaram a me cercar, flutuando em silêncio. E então, começaram a cantar. Mas não era um canto como conhecemos aqui. Não havia refrões, nem notas previsíveis. Era uma melodia improvisada, viva, que nascia no exato momento em que era ouvida. Era música, mas também era energia. Cada som vibrava dentro do meu corpo, da minha alma, do meu pensamento. Era como se aquelas vozes não apenas cantassem, elas me recriavam. Eles cantavam sobre mim, sobre minha existência, minha essência, meu propósito.
E mesmo sem palavras, eu entendia tudo. Cada nota dizia: você é amado, você é necessário, você é parte de tudo. Chorei sem lágrimas, tremi sem corpo, e ali, no centro daquele coral cósmico, compreendi. Não era um castigo voltar, era um presente. Eu carregava algo daquela luz, algo que o mundo aqui precisava. Ainda que não entendesse o que era, eu sabia. Eu levaria comigo um pedaço daquele lugar. Foi então que tudo começou a se dissolver. A luz enfraqueceu, as vozes se afastaram, a presença desapareceu, e eu fui puxado para trás com uma força súbita, sem aviso, sem tempo para me despedir, como cair de um céu estrelado direto no concreto frio. E então, estava de volta. Abri os olhos em um banheiro, luz fluorescente, azulejos gastos, o cheiro de álcool no ar. Era como acordar de um sonho e cair em um pesadelo. Estava sozinho, mas não vazio. Meus olhos procuravam algo metálico. Não por desespero, como muitos poderiam imaginar, mas por saudade. Eu só queria voltar para lá, custasse o que custasse. E quando minha mão tocou aquele objeto, uma voz cortou o silêncio. E então, uma voz profunda disse com firmeza: não. Forte. Profunda. Absoluta. No mesmo segundo, alguém abriu a porta. Ele tá aqui, gente, gritou um dos rapazes da festa. E naquele instante, o portal se fechou de vez. No dia seguinte, contei tudo para minha namorada. Eu estava transtornado, tentando encontrar palavras, mas não havia contexto. Era 1971. Ninguém falava sobre experiências de quase morte. Eu me sentia sozinho com aquela verdade gigante dentro de mim. 1 ano e meio depois, já casado, e com um bebê nos braços, vi algo na TV. Era um programa antigo, com um tal de Dr. Raymond Moody. Ele tinha acabado de lançar um livro, Vida Após a Vida, e conforme ele falava, cada palavra me atravessava como uma lâmina de luz. É isso. Foi isso que aconteceu comigo. Corri para comprar o livro. E ali, nas páginas, vi minha experiência escrita por outras bocas, outros olhos, outros corações. Não era só eu. Décadas se passaram. A internet chegou. Descobri que havia milhões de nós. Pessoas de todas as partes, de todas as épocas, com histórias parecidas. Não era loucura. Era real. Era sagrado. E mesmo hoje, sem pertencer a nenhuma religião, sem nomear aquela presença como algo conhecido pelas religiões, sei o que vivi, sei o que senti. E isso me acompanha até hoje como uma música que nunca termina. Uma música que me acordou e me mandou de volta com um segredo que o mundo ainda precisa ouvir. Histórias como a de Wayne nos lembram que, por trás do véu do cotidiano, há algo maior, algo que a ciência ainda não explica, mas que o coração reconhece. Ele tinha apenas 17 anos quando seu corpo apagou, e sua consciência despertou em um lugar que poucos têm coragem de imaginar. Lá, ele não apenas viu a luz, ele foi acolhido por ela, cantado por ela, e mesmo depois de tantos anos essa experiência continua viva dentro dele, não como um sonho distante, mas como uma verdade profunda que moldou sua vida desde então. Talvez você nunca tenha passado por algo parecido, mas talvez, apenas talvez, algo dentro de você tenha reconhecido esse chamado. Se essa história tocou você de alguma forma, compartilhe. Alguém que você ama pode estar precisando ouvir exatamente isso hoje. E lembre-se, o que há depois da vida pode ser um mistério, mas o que fazemos com ela enquanto estamos aqui é a nossa maior escolha.